Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual momento você está assistindo esse vídeo, mas o que importa é que você sinta essa energia e essa alegria ao abrir o vídeo. Bom, vocês não sabem, mas eu posso dizer, hoje esse vídeo não está sendo gravado às 6h30 da manhã e nem depois de eu treinar. E eu vou ter que gravar ele agora. Por quê? Porque senão não vai ser gravado. Essa é uma verdade. Eu já percebi. Meu celular tá bombando tanto aqui do lado que eu ia acabar deixando de gravar já na rotina do dia a dia. O que acontece? Sobre rotina, ritual e ambiente. Que não é o que nós vamos conversar hoje, mas que eu quero, mais uma vez, trazer pequenos testemunhos do meu dia para poder te ajudar em relação a algumas coisas que eu falei aqui. Para você que não me conhece ainda e está chegando pela primeira vez aqui nesse vídeo, eu te recomendo assistir o episódio número 1, que vai explicar um pouco mais sobre o que é essa websérie e fala mais um pouco sobre quem sou eu, por que eu posso fazer uma websérie com esse conteúdo aqui para você. E no episódio número 2 também fala um pouco ainda sobre isso, tá? Bom, lembra quando em ambiente, organização de espaço, tudo eu falei sobre conversar com a família, falar com a família? Eu estava muito cansado. Como vocês lembram, eu tive uma dificuldade para acordar na quarta-feira. Tive uma dificuldade, tive que ir para academia, tal. Tive uma dificuldade para acordar ontem, mas um pouco menor que a de quarta, porque tinha que ir correr, então já tinha vários facilitadores e tive uma dificuldade para acordar hoje. Só que hoje eu já havia feito um combinado com a senhora digníssima, minha esposa. Eu falei para ela: amor, eu tô muito cansado. Hoje, amanhã é dia de eu levar os meninos na escola. Ontem eu não consegui nem ficar até o final do nosso grupo de oração, acredita? Assisti a Santa Missa quase que dormindo. A Ludmilla deu uns 4 tapas em mim ali. E aí... E aí depois não consegui ficar pro grupo. A gente teve que ir embora para eu dormir mais cedo. E eu pedi para ela, falei assim: amor, será que tem como você levar os meninos na escola amanhã? Porque amanhã eu não preciso sair. Então eu termino de fazer o rosário, faço os meus estudos, tomo café da manhã com vocês, deito e durmo até umas 9h30 ali, mais ou menos, depois vou pra rua. E a gente fez esse combinado, deu bom, deu 10, e aí hoje eu não gravei, eu deitei e dormi. Então isso é muito importante, tá? Ter certos tipos de acordo tem tudo a ver com rotina, ritual e ambiente, estar preparado para isso. Outra coisa, muito provavelmente vocês notaram que o vídeo de ontem ficou com a imagem, qualidade inferior. Isso tem a ver sobre algo que a gente pode falar lá na frente, mas a gente pode tocar agora no assunto, que é: não importa o que aconteça, faça. Então, sabe aquela ideia do feito é melhor que perfeito? Pois é exatamente isso. Então, assim, a gente teve problema. Se você assistiu o vídeo, mostra qual foi o problema. Então eu tive que pegar aquilo, jogar no editor, subir no editor para depois exportar. Aí eu descobri só na hora que eu fui exportar que a minha conta do editor não é em 4K, minha conta do editor é em 1080. Aí eu falei: eu vou pagar 4K só para exportar esse vídeo? Não. Então eu vou exportar ele em 1080 e vou subir, porque senão eu não vou subir. O vídeo ontem já subiu, era 6 horas da tarde. Quero agradecer aqui a todos os comentários que eu estou recebendo lá na comunidade e já dizer para você: se você ainda não está na comunidade, entre para a nossa comunidade, traga o seu comentário, traga suas ideias, o que você está aplicando, qual o resultado você está dando. Fiquei muito feliz em receber os comentários que eu recebi lá ontem, os testemunhos que eu recebi lá ontem, os depoimentos que eu recebi lá ontem. Isso me fez muito bem, me fez ter energia para agora aqui, por exemplo, falar: cara, eu preciso gravar o vídeo logo, urgente e tal. Beleza? Então, se você não está, você entra na nossa comunidade. O link fica aqui na descrição do vídeo sempre. Né? E para você que está chegando também, eu quero dizer o seguinte: se você gostou, curta. Porque quando você curte, automaticamente você diz para o YouTube que o vídeo é relevante. Compartilha para você abençoar também a vida de outras pessoas. E comente, pois essa é a forma da gente se interagir. Ok?
E hoje, o que eu preparei para a gente falar no dia de hoje é sobre metas. Olha só que legal, mais um dia prático. Espero que o dia de ontem você tenha gostado do vídeo. Eu sei que incomoda, eu sei que dá uma dorzinha, mas você vai degludindo isso e vai processando isso ao longo dos 90 dias e vai ser bom. Pode ter certeza em relação a isso. No vídeo de hoje eu preparei para a gente falar sobre metas. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo ao episódio 9 da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. Bom, pessoal, falado tudo que nós já falamos, preparado os ambientes, e cada vez mais eu vou trazer coisas como as de ontem, como a dos ambientes, como coisas que vão facilitar a sua vida, que vão tornar o difícil em algo fácil, ok? Estava agora, inclusive, conversando com um amigo, nesse exato momento, antes de gravar aqui, e aí ele falando sobre isso. Falando sobre o quanto ele quer enxugar o negócio dele, o quanto ele quer deixar mais tranquilo e o principal objetivo, qualidade de vida. E falou, cara, qualidade, porque às vezes a gente faz coisas muito grandes e os resultados são o mesmo que daria se eu fizesse um negócio menorzinho, com mais intensidade, mas com mais qualidade. Qualidade para mim, qualidade para minha família, qualidade para estar com os meus. Porque às vezes você faz coisas gigantescas, só que ela também tem custos gigantescos. E às vezes a margem é muito pequena. Mas se você fizer um negócio pequeno, com muita intensidade, repetidas vezes, com a margem mais alta, o resultado vai ser menor. Um talvez tira mais qualidade sua de vida e o outro talvez te dá mais qualidade de vida. Então, falando sobre metas e sobre qualidade de vida, que é o que a gente acabou de falar, lá atrás, lá no comecinho, eu falei sobre projetar a sua vida, né? Projetar a sua vida extraordinária, criar o seu plano de vida, o seu quebra-cabeça, toda aquela história que eu contei, quebra-cabeça da sua vida épica, da sua vida perfeita, da sua vida extraordinária. Então, de você montar tudo isso. Isso é o quê? É o sonho, né? É aquilo que eu quero viver, é a vida que eu quero ter, é a qualidade de vida que eu quero ter. Para eu chegar nela, eu preciso trazer realizações de pequenos objetivos. Que para deixar esses objetivos serem realizados, eu converto eles em metas e transformo isso em tarefas. Só que meta, hoje, muitos lugares, quando você fala de meta, a gente está falando de teto e piso. Então, se eu estipulo uma meta para você, eu estipulo para você um teto. Então, olha, você vai ter que vender esse mês, sei lá, R$2.000. Então, seu teto é R$2.000. O que você precisa fazer nesse momento ao transformar o seu entendimento, a sua mentalidade sobre o assunto meta? A meta, ela não vai ser mais o seu teto. Primeiro, nós vamos fazer metas, de certa forma, mais ousadas e mais arriscadas, e eu já explico isso do porquê. E também vamos ter metas que são realmente 100% atingíveis. Porém, elas servirão não como um teto, mas sim como um norte. Então a meta serve para eu metrificar, serve para eu me nortear, nunca para eu parar. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava CLT e era vendedor, eu tinha a meta. Minha meta, por exemplo, era fazer 30 acessos no mês. O que eu fazia? Dentro da cabeça que eu tinha naquela época, de acordo com o que haviam me ensinado no mundo CLT. Eu pegava, trabalhava 15 dias com muita intensidade. Vocês já entenderam que intensidade é o meu sobrenome, né? Velocidade, intensidade, acelerar, isso tem muito a ver comigo, está muito enraizado em mim. Então eu trabalhava com muita intensidade, num prazo de 15 dias, entregava a minha meta, na verdade segurava, né, entregando aos pouquinhos, mas os outros 15 dias eu ficava à toa, sem fazer nada, ficava descansando. Ficava em casa, ficava com os amigos, à toa, eu era muito novo nessa época, né, tinha 18 anos de idade. Farriava, né? Então chegava hoje, por exemplo, parava meio-dia com a maioria das pessoas, ia beber, farriar, começava sábado, domingo, segunda, terça, as metas já estavam entregues.
Aqui para nós, meta serve como norte, serve como um processo de metrificação, pois tudo aquilo que é possível ser mensurado é possível ser corrigido, é possível ser alavancado, é possível ser avaliado, tudo isso. Então a meta serve para isso. Igor, como que eu vou construir então as minhas metas? Eu espero que você já tenha lá o seu quebra-cabeça, o seu plano de vida, né? E aí agora você vai transformar eles em objetivos. Então o plano é o sonho, é o intangível, é o abstrato, é aquilo que eu quero, é aquilo que talvez eu não veja a capacidade de realizar ainda. O objetivo é aquilo que é o concreto. Ele é possível ser realizado, eu consigo ver a tangibilidade dele, mas ele exige muita dedicação de mim. Ele exige dedicação, ele exige entrega, ele exige aperfeiçoamento, ele exige performance, ele exige determinação, ele exige tudo isso, tá? Então eu vou pegar o meu projeto de vida e vou trazer projetos para ele. Feito isso, eu vou transformar isso em metas, pequenas metas. Então vou pegar um objetivo aqui para você tentar entender. Eu quero mudar de casa no ano de 2026, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou ver quais são as metas que eu preciso cumprir para que isso aconteça e depois de meta eu vou transformar em tarefa. Então guarda esse objetivo que antes eu vou explicar como que devem ser as minhas metas. Para então a gente fazer a meta e a tarefa. Então guarda o objetivo aí na cabeça. Como que precisam ser as minhas metas? Elas precisam estar dentro de um padrão que foi chamado, não por mim, mas lá atrás, pelos grandes vendedores, pelos grandes filósofos, historiadores, todo mundo, que é, na verdade ele é SMART, mas aqui nós vamos trabalhar só com MART. Por quê? Porque específica já é o óbvio. Então, em primeiro ponto, ela precisa ser específica, ok? Igor, já ouvi falar disso trilhões de vezes. Todo curso de coach que eu vou, eu ouço falar disso. Beleza, você já aplicou quantas vezes? Nenhuma? Então pronto, então você vai ouvir de novo. Agora a diferença é, vai aplicar. Porque se você está ouvindo milhões de vezes falar em todos os tipos de curso, é porque, adivinha, dá certo. Então ela precisa ser específica. Específica já é óbvio. Depois disso, o que ela precisa ser? Mensurável. Eu consigo mensurar ela? Eu consigo acompanhar se ela está evoluindo ou não? Depois disso, ela precisa ser o quê? Atingível. Ela é capaz de ser atingida? Por exemplo, se eu ganho R$1.000 hoje, é possível eu falar que eu quero no final desse ano ganhar 100 mil na pessoa física? Não é. Não é atingível. Por quê? Porque você tem que ter a cabeça pronta para atingir esse patamar, primeiramente. A não ser que seja um golpe de sorte. Depois eu preciso que ela seja realizável. Que está muito a ver com o atingível. Então, eu não estou colocando nada loucura. Loucura é aonde? No plano de vida. O concreto nos objetivos, as metas, o palpável, o atingível e o realizável. Ela precisa ser temporal. O que é? Que dia que eu quero que isso aconteça? Qual que é a data? Como que eu quero que isso aconteça? Você já vai entender por quê. Beleza? Entendeu? Mensurável, atingível, realizável e temporal. Vamos pegar um exemplo da casa? Eu quero mudar de casa no ano de 2026. Beleza, quando você quer mudar de casa? Ah, eu quero mudar de casa no final do ano. Então eu quero dezembro passar o Natal na minha nova casa. Ok. Esse é um objetivo. Vamos transformar ele em metas? E depois em tarefas? O que eu preciso fazer para eu trocar de casa, para eu mudar de casa no ano de 2026? Eu preciso vender uma casa? A casa antiga? Eu preciso entregar a casa antiga? Eu preciso olhar casas novas? Eu preciso ganhar mais dinheiro porque a casa nova é mais cara que a casa antiga? O que eu preciso fazer? Então vamos pegar um exemplo que hoje você mora numa casa de R$2.500 e você vai para uma casa de R$4.000, certo? Ok? Então vamos lá. Eu tenho uma casa que eu moro hoje que eu pago de aluguel R$2.500.
Eu pago de aluguel R$ 2.500 e a receita minha familiar, sei lá, é de R$ 5.000. Depois eu vou ensinar você a colocar a sua despesa dentro da sua receita familiar. Minha receita familiar é de R$ 5.000. Eu pago na casa R$ 2.500. O que eu preciso fazer então antes de mais nada? Eu preciso devolver a casa que eu estou. Para devolver a casa que eu estou, aí devolver a casa que eu estou se torna uma meta. Quando que eu vou devolver a casa que eu estou? Qual é a data que eu vou devolver a casa que eu estou? Beleza? Então guarda essa meta. Então devolver a casa que eu estou é uma meta. Fazer a receita familiar aumentar em R$ 1.500 para eu não alterar o meu padrão de vida e nem me endividar, e nem despesa, nem nada, é uma segunda meta. Entendeu? O objetivo é, eu quero mudar de casa no final do ano. Quero passar o Natal dentro da casa. Beleza. Achar a casa é uma terceira meta. Ou seja, nesse ponto, eu poderia dar outras metas. Se eu tivesse com papel e caneta aqui, eu poderia encontrar várias outras metas. Mas vamos guardar essas 3 metas. Objetivo, mudar de casa. Meta, sair da casa que eu estou, entregar a casa que eu estou, achar a casa nova, aumentar a receita familiar. Ponto? O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para essas 3 metas. Então eu vou olhar para as 3 e vou falar qual que eu preciso cumprir primeiro. Sair da casa que eu estou. O que eu vou fazer agora? Quando que eu quero sair da casa que eu estou? Eu preciso sair da casa que eu estou, sair, mudar e tal. Então se eu quero passar o ano de eu quero passar o Natal lá, eu posso entrar na casa nova até o dia 1º de dezembro. Para entrar na casa nova até o dia 1º de dezembro, eu preciso sair da casa antiga ou sair da casa antiga até uma semana antes do final de novembro. Ponto. Tem data. Agora você tem a data. Agora nós vamos para as tarefas. O que eu preciso fazer para sair da casa antiga? Então, para sair da casa antiga, eu preciso pintar a casa. Para eu sair da casa antiga, eu preciso comunicar o proprietário. Para sair da casa antiga, sabendo que eu preciso pintar a casa e que eu tenho que pagar... Olha só que doido isso. Que eu tenho que pagar a outra casa e tem uma grande chance dela ser um valor calção, e eu tenho que pagar o aluguel da casa que eu estou, daquele mês, então eu preciso fazer o dinheiro de pintar a casa. Então, para eu fazer o dinheiro de pintar a casa, eu preciso orçar quanto que é que vai ficar para pintar a casa. Eu orçando quanto que é que vai ficar para pintar a casa, eu preciso já orçar quanto que é que vai ficar a mudança, saber como que é que eu vou fazer a mudança, tudo mais. Você entendeu o que eu tô falando? Você vai pegar a meta e você vai destrinchar ela em várias tarefas. Aí você vai pegar essa tarefa e você vai começar a construir ela. Então, por exemplo, se eu sei que eu preciso fazer mais dinheiro de receita familiar, olha aqui, nasceu uma outra meta dentro da meta. Porque se eu não tenho dinheiro para pintar a casa e corre um sério risco de eu ter que pagar um aluguel mais um calção da nova casa, mais o aluguel da casa anterior, mais a pintura, então eu preciso acumular esse dinheiro. Aqui nasce uma segunda meta. Ou uma segunda tarefa, independente. Vamos colocar como meta. E aí você vai pegar e você vai destrinchar essas tarefas. E vai colocar elas todas. E essas tarefas têm que ser executadas até o dia que você sair. Ponto. Da primeira meta. Que nasceu outras 2 metas. Então, que era 3, agora tem 5. Aí vamos analisar a outra, que é o quê? Aumentar a receita familiar para morar naquela casa. Quanto que eu preciso aumentar de receita familiar? Eu preciso aumentar de receita familiar R$ 1.500. O que eu vou fazer para aumentar essa receita familiar? Aí lembra que lá atrás eu falei que eu poderia não falar de empreendedorismo versus CLT, mas eu não poderia deixar de falar de vendas. Porque venda, para mim, é a única coisa que te dá 100% de liberdade, não tem piso, não tem teto. Então você vai lá, você vende, você coloca dinheiro no bolso. Eu tenho uma frase que eu faço: vendedor não passa fome.
Então, se eu puder te dar uma dica, especialize em vendas. Nós vamos ter temas sobre vendas aqui também. Mas, e que não é agora o momento. Mas, o ponto é, comece a se especializar em vendas, porque ele te dá toda a liberdade para fazer coisas diferentes. Então, se eu preciso aumentar minha receita familiar, como que eu vou aumentar minha receita familiar? Quanto que eu preciso fazer por mês? Vamos pegar um exemplo rápido, que a gente já chegou em 20 minutos. Eu preciso aumentar minha receita familiar em R$ 1.500, ok? Então eu preciso construir algo que me dá R$ 1.500 a mais por mês, além dos R$ 5.000 que a minha família tem de receita familiar, que não importa como que seja. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso vendendo 100 coisas de R$ 15, vai dar 1.500, de movimentação, tá? A gente tá falando de lucro e nada disso não, isso aí vem depois. Eu posso vender 10 coisas de 150, eu posso vender uma coisa de 1.500, eu posso fazer qualquer coisa disso. Então vamos pegar um exemplo que eu vou ter que vender 100 coisas de R$ 15. Ou para um exemplo simples aqui, nós vamos vender marmita fitness para construir a sua renda auxiliar, para aumentar a sua renda familiar, para você trocar de casa no final do ano. Então nós vamos começar a vender marmita fitness agora. Quantas marmitas fitness que eu preciso vender por mês? 100 marmitas fitness. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 100 marmitas fitness que eu tenho que vender ao longo de mês, que é 30 dias, e vou trazer ela para dividir por 30. 100 dividido por 30, você tem a conta, eu não tenho de cabeça, não consigo fazer aqui agora. Então, essa é a quantidade de marmitas fitness que você tem que vender todos os santos dias. Sabendo que você tem que vender essas marmitas todos os santos dias, e você tem uma outra regra das vendas, que eu vou falar dela depois, você sabe exatamente quantas pessoas que você tem que falar naquele dia para vender aquela quantidade de marmita. Igor, mas eu começo a fazer agora? Sim. Por quê? Porque se você fizer agora, você chega lá maior ou você chega lá estruturado. Ou você pode fazer pequeno. Então eu preciso estar lá eu preciso ter 1.500. Então eu vou destrinchar. Então nesse primeiro mês eu vou fazer R$ 100. No próximo mês eu vou fazer 200. No outro eu vou fazer 300. No outro eu vou fazer 500. Aí de 500 eu já vou aumentar, já vou alavancar. De 500 eu já vou para 700. De 700 eu vou para 1.000. De 1.000, 1.200, 1.500. Aí eu chego dos 1.500. Dos R$ 1.500. O que eu vou fazer? Tarefas. Eu vou destrinchar as tarefas. Então, aí beleza. Vou vender marmita fitness, ok? O que eu preciso fazer vender marmita fitness? Eu preciso fazer receita, eu preciso criar o cardápio, eu preciso construir, eu preciso comprar as marmitinhas, eu preciso embalar, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso disso, daquilo outro. E vou escrever tudo isso. Aí a gente vai para a terceira meta, que eu nem lembro qual que era, acho que era achar a casa, né? Achar a casa. Ponto. O que eu vou fazer? Para achar a casa, o que eu preciso fazer? Preciso procurar a casa. Preciso marcar a visita. Preciso ir lá ver. Depois que eu achar a casa, eu preciso saber como que é a casa que vai funcionar. Como que vai ser, como que é o pagamento, é calção, não é, assim, não é, e tal. O que isso vai trazer para você? Clareza em primeiro lugar, acho que vocês já viram quanto clareza é importante. E em segundo lugar, você acorda amanhã sabendo exatamente o que você tem que fazer para atingir os seus objetivos. Sacou? E fica muito mais fácil. Então vamos supor que você quer comprar uma moto. Quanto custa a moto? R$ 6.000. O que eu preciso fazer de hoje até o dia de comprar a moto, que vai ser no dia 20 de novembro de 2026? Eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses. Se você quer emagrecer 10 quilos em 6 meses, faz sentido você fazer inscrição na academia de um ano? Se você quer emagrecer 10 quilos em 6 meses, faz sentido você ir para a academia hoje e treinar 1 hora inteira e amanhã não conseguir de novo? Não faz. Então você vai pegar seu objetivo, vai transformar ele em metas. As metas você vai transformar elas em pequenas tarefas. Transformados em pequenas tarefas, aí a gente entra no assunto de amanhã, que é celebrar os pequenos resultados, e eu dou continuidade sobre isso. Beleza? Tamo junto. Amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário e você já sabe a regra. Se você gostou, curta para o YouTube saber que é relevante. Comente para a gente poder se comunicar. Entre na comunidade, que é onde a gente vai estar junto e vai poder se reunir. E compartilhe para abençoar a vida de outra pessoa, pois abençoando é que você é abençoado. Ok?
tamo junto. E tinha alguma outra coisa pra eu falar, mas eu esqueci, deu branco aqui agora. Era agora, na época do finalzinho aqui pra falar. Mas eu esqueci. Tamo junto e até amanhã. Um beijo no seu coração.